Muito bom dia, pessoal. Bom dia! Segunda-feira de live. Live de boas notícias do portal Mães e Filhos. Vamos entrando aqui com a gente. Vai se conectando, vamos entrando. Encaminha aviãozinho pro pessoal. Sempre gosto de abrir com 2 minutinhos antes. Bom dia! Oi, Laurinha, tudo bem? Tá por aí? Beijo, beijo, Laura. Si Souza, nossa convidada, já entrou. Hoje o tema liderança, gestão. Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês ficarem com isso na cabeça. Vai mandando aviãozinho. Ellen Kobayashi, minha amiga, mentora maravilhosa também. Gente, hoje tem mulheres aqui incríveis. Tenho certeza que essa live vai ser incrível. Deixa o pessoal ir se conectando. Antes da gente começar, bom dia, bom dia. Vamos estar fazendo a nossa oração, uma oração abençoada para a gente começar a semana, começar o dia. Bom dia. Pessoal dos lanchinhos saudáveis, gente, eu adoro lanchinho saudável. Bom dia, bom dia. Aproveitar vocês que estão chegando no horário. Vamos fazer uma oração para a gente abençoar a nossa segunda. Senhor Deus, abençoe a nossa live de hoje. Abençoe essa semana que se inicia. Abençoe cada família que está aqui hoje se conectando com a gente. Cada pai, cada mãe, cada profissional que entrega essa responsabilidade e os seus sonhos. Que essa semana seja abençoada de boas decisões, de bons pensamentos, equilíbrio das suas emoções, direcionamento das suas atitudes. Que possamos aprender, crescer, liderar com amor, sabedoria, propósito e fé. Abençoe essa live, abençoe a nossa convidada de hoje, Si Souza, que vai estar aqui com a gente, que ela consiga compartilhar todo o seu conhecimento para vocês e que vocês consigam, a partir da live de hoje, colocar em prática tudo isso. Que a nossa semana seja uma semana abençoada e cheia de boas notícias. Amém? Amém, 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 amém. Hoje, gente, vamos falar de um tema que impacta diretamente famílias, empresas e resultados. Tema de hoje da nossa live: como melhorar a sua gestão e a sua liderança. Vamos receber Si Souza, palestrante, mentora, consultora estratégica de negócios, com mais de 26 anos de experiência desenvolvendo líderes, equipes de alta performance. Uau! Uau! Seja muito bem-vinda. Eu vou convidar você para estar entrando aqui com a gente no ao vivo. Gente, e além de tudo isso, ela é cantora também. Nas palestras, sempre tem uma palhinha. Adoro! Bom dia! Bom dia! Bom Seja dia! bem-vinda, minha linda! Muito obrigada, Ana, muito obrigada. Bom dia, gente! Como é que vocês estão? Estou muito feliz de estar aqui com você, viu? Muito obrigada. Eu também. Eu tava sapeando seus stories de ontem, vi você cantando. Me conta, o que aconteceu por ontem? Antes de parar, seja bem-vinda, antes de você falar. Se apresente um pouquinho para quem não te conhece. Tem muitas perguntas aqui para a gente fazer, mas não teve como falar dos stories de ontem, que eu vou querer saber o que teve ontem também. Você sempre está em movimento, sempre fazendo ações com mulheres, ações nas empresas. Desde já quero te parabenizar e te agradecer pelo seu tempo, por estar aqui com a gente, para vir compartilhar toda essa bagagem de 26 anos na área de gestão, liderança, equipes, alta performance. Então, se apresente para quem ainda não te conhece rapidamente. Vamos já entrar no nosso tema. É isso aí. Eu sou Si Souza, como a Ana disse, eu trabalho com processos, gestão, liderança, organização de empresas há pelo menos 26 anos.
Alguns anos desses 26 foi como executiva de multinacionais e outros, praticamente 12, 13 anos para cá, eu tenho a minha própria empresa, onde eu continuo fazendo com o mesmo amor, do mesmo jeitinho, só que agora de forma independente. E além de ser consultora de negócios e de processos, eu também sou palestrante, Ana. Palestro na mesma área, né? Gestão, liderança, processos, mas eu, há um tempo atrás, há pelo menos uns 7, 8 anos atrás, eu busquei fazer aulas de canto porque eu queria falar melhor, Ah, eu impostar acho melhor a voz. fantástico, gente. Quando eu vejo você cantando, eu fico assim, ó, babando. Ah, e eu amo, viu? E aí eu decidi colocar a música junto com as palestras, porque a música tem um poder incrível de troca de energia das pessoas, assim, é muito gostoso. A música ela tem esse poder de trazer as pessoas para perto, de fazê-las elas sentirem aquilo que a gente está dizendo, né? Então, hoje eu não consigo fazer sem. Então, eu estou sempre acompanhada com os meus queridos parceiros, que são profissionais da música, o Maicon, o Thiago, o Marlon, e eles são músicos excelentes, então eu sou uma privilegiada, na verdade, viu? Porque eu estou sempre Amém. muito bem acompanhada. E Imprudente, no sábado à tarde, foi um café com negócios de uma empreendedora também que doa a vida dela para ajudar outras mulheres, a Camila, ela é maravilhosa, ela está sempre Ah, já buscando vou fazer querer conhecer a ações. Camila. Vocês têm que se conhecer. Vou fazer isso Camila, ó, já amanhã. quero te conhecer. Vou fazer essa ponte amanhã, eu faço questão, ela estará conosco lá no evento do SEMEC. Ah, amanhã tem E ela, evento. Vamos isso, fechar hoje a live falando do evento, hein? Você me lembra. enfim, vai ser muito legal. Então é isso. Hoje eu também palestro com música. É claro que as músicas, gente, não é qualquer música, não. O repertório é trazido, pensado, elaborado, estudado para o tema que a gente vai tratar sempre. Eu escrevo também, então de vez em quando tem umas músicas autorais aí no meio, mas é bem legal. Gente, temos assim uma profissional multifacetada aqui. Parabéns, que delícia! E você sabe que a Obrigada. gente tem aqui na live várias palestrantes, ó. Tô vendo a Andréia aqui Mascarim, a Ellen Kobayashi, que também Elas são conhecem. palestrantes em outras áreas, te conhecem e sabem desse seu potencial. E realmente, quando você canta, já conectou você e a música já é uma coisa só, né? A gente já vai na sua palestra esperando uma música, não tem jeito. Eu gosto assim, viu? Trabalhei bastante para que isso de fato se tornasse uma identidade. Graças a Deus tem dado certo. E você sabe, a primeira vez que eu tive cantando foi num Connect da Assim, que você palestrou, e eu tava chegando, tava começando a sua palestra, e eu já parei. E aí você começou a cantar, eu falei, meu Deus! Que coisa maravilhosa! Eu amo música também. Nossa, me concentrou ali naquele momento de vivência, realmente foi maravilhoso. Eu já te admirava. Naquele dia eu falei: Meu Deus, que mulher é essa? Socorro! Quero ficar mais pertinho. E é uma Ah, honra hoje a gente poder estar mais próxima. hum, Você, como colunista do portal, da revista. Mas vamos falar de liderança, gestão. Vamos tirar a dúvida aqui do pessoal. Gente, aproveita para fazer pergunta, porque a nossa convidada hoje ela é mestre no assunto. estou à E disposição de se, vocês. Bora bater um papo muito bora bater gostoso aqui. papo. Falando em, vamos lá, vamos começar com pergunta. Qual que é a diferença de liderança e gestão? Tem diferença de um do outro? Tem muita diferença. Vamos lá. E as pessoas acham que é uma coisa só, viu, Ana? Então, Então, sim. não Eu é. mesma achava que era uma coisa só, há um tempo atrás. Agora eu já sei que Não é. tem umas diferenças. Então vamos contar aqui pro pessoal. Tem. Vamos entender, quero fazer uma analogia assim. A gestão ela trata dos processos e dos recursos de uma forma muito simplificada para que todos possam compreender. Então vamos entender que a gestão trata dos processos e dos recursos da empresa. A Uhum. liderança trata das pessoas. Então Uhum. vamos fazer uma breve analogia aqui. Vamos pensar que a empresa é um trem. Então a gestão faz o trem chegar na hora certa no lugar. Vamos entender que é isso. E a liderança faz as pessoas conduzirem o trem da forma correta, para que ele possa chegar no lugar certo. Então, quando a gente só tem gestão, ou seja, a gente cuida muito bem dos processos
e a gente cuida muito bem dos recursos, mas a gente não cuida das pessoas, a tendência é que essa empresa fique muito burocrática, lenta, muito travada, difícil de lidar, muito turnover, muita gente entrando e saindo, clientes reclamando, enfim, processos que não funcionam, que não dão sequência. Gente, estou aqui pegando papel e caneta que eu já quero anotar. Bora papel e caneta na mão. É isso aí, que começa e param os processos. Então, essa é uma gestão travada, as coisas não dão sequência. Por um outro lado, se a gente pensar só na liderança e não pensar nos processos, a gente tem aí uma equipe entusiasmada, mas que não tem resultado. E aí é muito legal trabalhar lá, todo mundo fica feliz, mas no final do mês as contas também não fecham. Então, a gestão não vive sem a liderança não vive sem a gestão. E aí, Ana, muita gente às vezes fala, sim, mas eu não gosto de liderar pessoas, eu gosto de cuidar dos processos. E aí, como é que eu faço? Só tenho eu na empresa. Vá se desenvolver. Não tem como um líder, um gestor, não querer liderar. E o contrário também é verdadeiro. Se eu amo liderar as pessoas, mas eu não gosto da rotina, eu não gosto dos processos, eu não gosto dos indicadores, eu não gosto de rotina, eu não gosto de fazer a verificação dos meus resultados, eu não gosto nem de apurar resultados, também não vai funcionar. O gestor e o líder precisam morar dentro da mesma pessoa, Ana, para que o negócio não sofra. E eu, Tem um balde de água fria agora aí, gente. Dá pra mim. me perdoe, mas eu preciso ser Adoro, verdadeira com vocês. com certeza. É o que eu mais vejo acontecendo nas empresas em que eu inicio um trabalho. É, o gestor que tem uma predisposição, ele tem ali uma predisposição até natural mesmo, de gostar mais de uma área do que da outra, e no fim se concentrar e ficar naquela área que ele gosta mais. E o negócio vai sofrer, porque ele desequilibra. Ele cuida muito dos processos e não consegue cuidar das pessoas, ou ele cuida muito das pessoas e deixa os processos de lado. E isso vai custar muito dinheiro. Sinto lhes dizer que isso vai custar caríssimo. Então a gente precisa trabalhar. Se você é um bom gestor, você precisa trabalhar a sua liderança. Se você é um bom líder, precisa trabalhar a gestão. Se como é que eu sei que a minha liderança está boa, o meu resultado está bom? Na sua gestão, os seus processos funcionam. Você consegue apurar os seus resultados. Você consegue ter um mapa do que está acontecendo, você sabe ver o que está acontecendo na sua empresa, você consegue saber e ter previsão do que vai acontecer no futuro, porque isso é 100% possível. E, de um outro lado, as pessoas, quando você não está, elas fazem ou elas não fazem? Elas estão na E sua é empresa apenas justamente pelo atrás, salário? né? O líder, o gestor da empresa, ele tem que estar 100% lá na empresa, motivando a equipe, liderando a equipe, porque o que eu percebo hoje? Muitos líderes sobrecarregados em suas empresas, não conseguem sair, não conseguem se desligar, talvez até por não ter isso equilibrado, não é? Muito provavelmente. Na maioria das vezes, o líder sai de férias ou ele viaja e as coisas param. A empresa para, os processos param, ou ele. Isso, Ana, eu quero só dizer aqui para vocês, gente, que ninguém é perfeito. Eu fui buscar estudar sobre gestão e liderança, porque nas minhas equipes eu precisava disso. Naquela época, quando eu comecei, não tinha Google e não tinha YouTube para aprender. Eu tive que me virar sozinha para entender como fazer funcionar. Mas em algum momento da minha vida, antes que eu ainda não tinha aprendido a fazer funcionar, eu já cheguei a viajar e levar o computador para a praia, na areia. E eu Sentar lá. vejo muito isso, direto. Quando eu Já viajo, a aconteceu galera fica ali, comigo. ó. E aí, não é possível isso ser normal, entende? Não é possível que você acredite que a empresa funcionando só com você lá é normal, não é. Isso é um grande indício de que ou a sua gestão tem alguns ajustes, precisa sofrer alguns ajustes, ou a sua liderança, ou os dois, Ana. E não se culpe dizendo, puxa vida, e aí? Eu sou ruim mesmo. Não é isso. Você só precisa desenvolver.
Você só precisa estudar, você só precisa entender o que que eu sei de gestão, o que que eu não sei, o que que eu posso melhorar, né? Porque às vezes só falta clareza para as pessoas, às vezes falta alinhamento de expectativas e às vezes falta confiança que faz delegar as funções e as atividades. E se você consegue trabalhar isso tudo, você vai conseguir sair de férias, você vai conseguir almoçar na sua casa, você vai conseguir ir embora um pouco mais cedo ou chegar um pouco mais tarde para praticar exercícios, por exemplo, né? Sim, Porque faz sim. parte da vida. Então, não, uma empresa que só funciona quando o líder e o gestor está lá, não é normal. As pessoas não devem ter que precisar de motivação o tempo todo, de estímulo o tempo todo. Se um processo de gestão e liderança funciona bem, você não precisa estimular o tempo todo. É diferente de cobrar as metas e os objetivos combinados. Isso é uma outra coisa. Feedbacks, metas, né? Isso tudo Isso tem que estar acontecendo ali durante o processo. tem, sem dúvida alguma. E, por exemplo, se quem está nos assistindo aqui identificou, falava, meu Deus, eu estou precisando melhorar, estudar, mas sozinho é mais difícil, né? Onde buscar, como fazer. Então, hoje nós temos bons profissionais, assim como a Si, que ela consegue estar atuando nas empresas. E como que isso funciona? Eu sei que você tem um método, que a gente já vai falar sobre ele, mas como que funciona essa assessoria empresarial? É pontual em cada empresa? Ou dá para ser em grupo, é individual? Porque às vezes o pessoal vai começar a ficar com dúvida, então a gente já vai entrando um pouquinho em como que funciona esse atendimento personalizado mesmo. Porque, por E é, exemplo, nossa, gente, eu tô assistindo a live, meu Deus, caiu um balde de água fria, identifiquei que eu preciso tomar um próximo passo. A primeira coisa, identificar, é né? E o segundo passo, depois que a gente identifica? procurar ajuda. Procurar ajuda. Tem muita coisa que é possível fazer, né? Hoje em dia a gente tem muito material, inclusive gratuito no YouTube. Tem muito livro, eu leio bastante. Eu acho que é importante a gente se encher de conhecimento para a gente poder distribuir para as outras pessoas, né? Então, normalmente, eu sou uma pessoa, Ana, que eu gosto de trabalhar de uma forma muito próxima. Esse é o Uhum. meu jeito de executar. Eu acho que se a pessoa procurou ajuda, é porque ela está precisando de fato de ajuda. Então, o meu Perfeito. modelo de consultoria não tem um formato específico quando eu falo de consultoria empresarial, porque depende do que o empresário, depende do que a empresa precisa. Então, a depender do que a empresa precisa, a gente desenha o escopo, o plano de trabalho de forma personalizada, como você muito bem disse agora. Uhum. Então, depende do que a empresa tem de desafio maior. Então, quando a gente entra numa empresa, a primeira coisa é observar, é fazer um diagnóstico, é conversar com todas as pessoas. Eu faço questão de conversar com todos os colaboradores. Sim, mas a empresa tem 100 colaboradores, não tem problema. A gente vai de 3 em 3, de 5 em 5, de 10 em 10, passa alguns dias e conversa com todo mundo, porque é muito importante a gente entender o que as pessoas realmente pensam a respeito do trabalho delas. E esse primeiro movimento é tão rico, porque muitas vezes as pessoas não têm a E aí oportunidade de ser que ouvidas. você consegue identificar vários fatores para poder estar ajustando, né? Exatamente. Então, para além dos gestores e dos líderes da empresa, dos proprietários, eu também busco ouvir os colaboradores. E aí a gente, num segundo momento, depois de ter feito isso, ter identificado os perfis de todas as pessoas, a gente vai fazer agora um diagnóstico e entender quais são os planos de curto, médio e longo prazo da empresa, para que a gente possa adaptar os processos às métricas, os processos às metas, porque também não adianta a gente só caminhar sem rumo, né? A gente precisa ter um objetivo. O que que a empresa deseja? Ela quer chegar onde? Ela quer alcançar qual resultado? E aí tem muitos caminhos. E aí a gente vai definir qual caminho é melhor e qual mais se adapta àquela essência, né? Àquela cultura daquela empresa. Então, o trabalho de consultoria ele é feito dessa forma. Eu gosto, Ana, gosto muito de atender empresas familiares. Uhum. Hoje, por escolha mesmo, eu atendo algumas empresas familiares e atendo algumas que são de gestão profissional também, tem um gestor contratado para estar lá, mas eu gosto bastante de atender empresas familiares.
E aí, consultores colegas às vezes dizem: ah, se eu não gosto de atender empresa familiar, porque tem confusão, às vezes tem as brigas, e é mãe com filho, Sempre, né? irmãos. Tem, mas ali também tem um propósito muito legal, que é de Uhum. crescer um negócio que é um sonho de família, que às vezes tem 10, 20, 50, 80 anos. Então, eu sempre gostei muito de trabalhar com empresas familiares, por conta dessas relações mesmo, do que o negócio significa para a família. E aí a gente, depois de apurado esses processos, vamos para os planos e aí a gente vai para o treinamento da equipe e para a execução desse plano, que envolve todo mundo, é uma via de mão dupla. Eu não consigo fazer nada sozinha em absoluto. Se a equipe não contribuir, se o líder não estiver disposto a fazer mudanças, o processo não vai funcionar. E eu já deixo isso bem claro logo no início, para que todos saibam Uhum. os seus papéis nesse novo contexto, né? Não, perfeito. Isso que é legal, né? Você poder fazer todo esse alinhamento, todo esse diagnóstico, é um diagnóstico personalizado de cada empresa. Então, assim, gente, não tem fórmula de bolo, não tem varinha mágica, mas tem todo um processo de acompanhamento e de desenvolvimento e de partir para a ação, né? E aí, quando você fala-se dos prazos, né? Curto, médio e longo prazo, como que funciona essa projeção de passos na empresa? Depois você continua com o acompanhamento. O curto prazo, só para o pessoal entender, o curto prazo é o quê? É um mês? É 3 meses? É um ano? E o longo prazo é 10, 5? Só para ficar claro, porque como é um tema novo para muitas pessoas que estão aqui, vamos Quando a gente vai contar essa parte trabalhar, dos planos depois. sim, quando a gente vai trabalhar, Ana, o planejamento da empresa, a gente precisa entender o que que a empresa enxerga de futuro. O que que ela deseja que aconteça com ela. E aí a gente faz uma previsão mínima, e eu entendo que, para mim, eu entendo curto prazo em até 6 meses, é ainda curto prazo. De 6 meses até um ano e meio é médio prazo, e de um ano e meio, 3 anos, 5 anos, a gente está falando de longo prazo. Então a gente precisa entender o que que a empresa pensa do futuro dela para pelo menos 5 anos. A Uhum. gente Perfeito. precisa, pelo menos, pensar o negócio para 5 anos. E aí, muitas vezes, a gente descobre, na hora que a gente vai começar a pensar o negócio juntos, que a empresa não tem os recursos que ela precisa para chegar onde ela deseja. Às vezes, ela não tem os recursos financeiros, às vezes estruturais, às vezes de pessoas, e às vezes ela está no mercado, mas ela ainda não tem o posicionamento correto. Então, provavelmente, ela não vai alcançar isso que ela deseja. Só querer não é suficiente. Ele é o Uhum. ponto de partida, mas ele só desejar não é suficiente. Mas, Ana, é uma judiação que eu percebo que muitas pessoas nem desejam mais. Pararam de desejar, estão apenas no piloto automático, Oh, meu Deus. só E às pagando os vezes boletos. pararam por não saber para onde ir mesmo, né? Não ter a direção, não ter um o olho tá assim, né? Não consegue enxergar novas possibilidades de mudança. E isso é Exato. muito triste mesmo. É. Às vezes estão trabalhando só para pagar os boletos e pagou os boletos, está tudo ok. Mas não está ok, porque o Sim. negócio nasceu para dar lucro. Ninguém abre uma Uhum. empresa, ninguém abre um Dinheiro é negócio. bom, gente, né? Dinheiro é bom. Dinheiro é ótimo, Dinheiro dinheiro é é maravilhoso. maravilhoso. Então, para de Exatamente. achar que vão ganhar dinheiro. Eu sei que tem vários profissionais autônomos aqui também, que às vezes tem essa dificuldade, né, de se organizar. Por exemplo, se esses profissionais autônomos também conseguem entrar para a turma, ou é só para a empresa? Eu gosto de fazer essas perguntas, eu sei a resposta, tá? Mas eu gosto de fazer essas perguntas porque às vezes o pessoal aqui não conhece. E aí a gente já vai entrar para o que é o FLG, que é Perfeito. um treinamento, um curso, uma mentoria. Conta um pouquinho do FLG e o que o FLG traz, qual o público, né, que pode estar fazendo e quais resultados que ele vai trazer para essas pessoas a curto e a médio prazo, a partir do momento que elas decidem fazer, que elas partem para a ação e que elas estejam em movimento, né? Porque é aquela coisa, não adianta, gente, eu quero emagrecer, mas aí eu não vou na academia, eu não mudo meu hábito alimentar, eu não faço nada, eu só quero. Vou emagrecer só querendo? Não, né? Não. Mesma coisa com a empresa, né? Eu preciso mudar, identifiquei. E aí, o que eu vou fazer? Né? Para isso, eu sei que você tem um método, que é o FLG,
Conta um pouco sobre o método e eu sei que vai estar acontecendo algumas turmas agora no começo do ano. Não sei se já encerrou, se não encerrou, mas fala um pouquinho para o pessoal poder conhecer e quem se interessar poder também estar ingressando nas turmas. Claro, falo sim. O FLG ele nasceu, Ana, da minha experiência, da minha vivência e da minha aplicação de todos esses passos que eu trago aqui para a formação. O FLG é uma formação em gestão e liderança, porque você sai daqui com com a sua base formada para você fazer uma boa gestão e uma boa liderança. Então, o que no mínimo todo gestor de si mesmo ou de uma equipe precisa ter. E quando você falou muito bem se ele é para quem é profissional liberal, sem dúvida. O FLG é para aqueles que querem organizar os seus processos de crescimento profissional. Então, eu tenho diversos profissionais, engenheiros, advogados, dentistas, médicos, já alguns já Porque a vieram gente não participar. aprende gestão financeira e liderança na faculdade. Eu não sei como é que tá hoje. Mas na minha época, de há um tempo atrás, nem se falava sobre isso. Ainda não, uma pena, mas Uma ainda, pena. ainda não se aprende na faculdade. E aí você sai de lá com a técnica apurada, mas e agora? Como é que eu faço para colocar paciente na minha agenda? Como é que eu Sim. faço para prospectar uma obra? E agora? Como é que eu faço para prospectar um projeto se for um arquiteto? Então a gente está Uhum. aqui, a gente aprende todo o processo, desde antes, né, do cliente chegar, que são esses pontos importantes de pensar sobre o negócio. Depois, identificando quem é o seu cliente ideal e como que você faz para chegar até ele, quais são os seus processos de prospecção, estruturar esses processos de busca de clientes. Depois disso, a gente vai passar para os passos de abordagem, que é como é que a gente recebe esse cliente nas nossas empresas, sejam elas físicas ou digitais. Como é que a gente recebe esse cliente para fazer com que ele fique? E há uma pesquisa, Ana, que diz que das vendas perdidas e que foram mapeadas, cerca de 80% delas são perdidas nesse ponto, na abordagem. Como a gente recebe esse cliente e imediatamente, às vezes, esse cliente diz: Ah, gosto de você, Ana, quero ficar, e entender o que você vende. Ou não gosto de você, não quero nem te ouvir. Então, é muito importante a gente ajustar os processos de abordagem, porque existem muitos negócios físicos que hoje em dia estão passando, alguns deles, por momentos muito difíceis, porque nós temos uma concorrência brutal hoje no digital, mas que negócios físicos não entregam experiência na hora da abordagem. Então, esse cliente ele não quer mais ir, porque é mais cômodo ele comprar da casa dele. Só que se Uhum. a gente tem um negócio em que a gente consegue encantar esse cliente logo no primeiro momento, ele É o deseja encantamento. É a ficar. estratégia Disney, né? Exato, que a gente fala sobre isso no FLG também. Então, Sério? Ai, eu adoro. Eu já depois quero. vai ser maravilhoso ter você. Depois a gente vai para os processos de entrevista consultiva. O que eu preciso, como descobrir o que eu preciso saber daquele cliente para fazer uma boa venda, negociação, fechamento, pós-venda, a avaliação de indicadores e métricas. Depois a gente vai para a retenção de clientes e no final a gente fecha com a construção do processo de cada aluno e ele sai daqui depois de 10 semanas com o seu processo atualizado. Eu tenho orgulho de muitos alunos que eu mantenho, todos eles ficam na minha vida. É uma coisa maravilhosa, assim, porque eu vejo o Imagino. crescimento e eles vão Sim. crescendo e transitaram de carreira, abriram negócios novos, aumentaram seus negócios, têm negócios hoje mais consistentes e que principalmente não dependem exclusivamente deles. Com certeza. Você tem algum relato, algum exemplo que te marcou mais assim nesse processo com os alunos que você queira compartilhar aqui com a gente? Ana, são, Algo são que venha na tantos. memória, assim, se puder São muitos, compartilhar, não mas eu sei. quero compartilhar três, muito rapidamente. Eu Acho tenho que é uma, legal quando a gente compartilha, né? Porque às vezes a gente se vê no lugar do outro e vai se enxergando. Eu gosto muito de perguntar, quando tem mentoras, se tem algo que queira compartilhar de relato. Eu acho muito legal, acho que conecta. sem dúvida, eu tenho uma querida, ela tem uma empresa de personalizados, a Personalize. Ela começou na casa dela, né? Lá no quarto da casa dela, no corredor da casa dela, a impressora ficava lá, ela vendia na época personalizados. E aí ela precisava crescer, obviamente, né? Como todo negócio Como precisa. todos, né?
como todo negócio precisa. E aí ela veio para a FLG, veio com o marido dela, que é o sócio dela. Eu tenho, aliás, muitos cases que fazem isso, né? Trazem os maridos. A Cris Paper, a Cris Martin, está aqui também. A Cris também é FLG. Hoje a Cris tem a empresa dela aqui, fica pertinho ali do Avenida República, ali onde fica a feira, sabe? A Cris Uhum, também sim. foi uma aluna muito aplicada. Ai, que legal. Ela trouxe os ensinamentos para dentro da empresa dela e hoje ela conseguiu sair da casa dela, tem uma empresa e ela consegue fazer produtos lindíssimos. E tanto as duas, né, que elas são parceiras, inclusive, porque aqui no FLG a gente acredita nisso. Eu acredito que a gente pode trabalhar sempre junto. As Eu duas são acredito. minhas fornecedoras, eu adoro o produto das Já duas. quero conhecer também, porque eu sempre preciso de Maravilhosa, Ana. personalizado. Maravilhosa. A Cris, inclusive, ela faz todo o material gráfico do FLG e a Que Pri faz todo o legal. material de. Tem muitos produtos A gente tem personalizados que várias mentoras que estão aqui na live que eu sei que vão começar processos de mentorias e de grupos. Ó, já temos uma indicação, né, perfeito. para fazer os materiais. Ela é perfeita, ela tem muito cuidado. Quando os alunos abrem a caixa que vem o seu kit, ficam muito felizes. Eu tenho Ó, também que uma legal. querida, Jaqueline, a Jaque tem um estúdio de Pilates, a Unique, fica ali na A Liberdade, na Rua Jaque, Liberdade. maravilhosa. Maravilhosa. Quando eu Devo conheci a conhecer a Jaque. Jaque, Eu já fiz pilates lá com a Jaque. maravilhosa, eu também, ela é Amo. maravilhosa. Quando eu conheci a Jaque, ela era sozinha, trabalhava das 7 da manhã às 9 da noite. Hoje ela é Queria, mamãe, ela consegue queria muito delegar as ter um bebezinho. coisas, tem um Exato, monte de tempo pro bebê. Eu converso com ela é uma graça. exatamente. Hoje ela tem uma equipe que funciona sem ela. Então, assim, a gente tem muitos cases dentro do FLG de pessoas que conseguiram aplicar e estão conseguindo ter muitos bons resultados das suas ações, das suas atitudes. Então, aqui comigo vai ser a base, o processo, e eu vou ajudar você a enxergar o teu negócio de uma forma mais profissional. E a partir daí, você consegue caminhar e levar o seu negócio da forma que ele existiu, que ele nasceu para existir, né? Que é dar resultado de forma consistente, sem que você seja escravo dele. Há uma outra maravilhosa, que Vanessa Brambila também é uma aluna FLG, ela mesma pode Vanessa é dizer, se ela quiser. maravilhosa, a gente já fez live com a Vanessa, também é colunista e hoje tá assim, deslanchando no mundo, né, Vanessa? Ó, parabéns. Ela é maravilhosa. A Vanessa é incrível, uma profissional maravilhosa. Tinha um pouquinho de vergonha de falar sobre o negócio dela. E logo nos primeiros momentos, quando a gente conversou, eu falei, Vanessa, você tem um tesouro que não pode ficar guardado embaixo da cama. Você precisa distribuir Justamente. ele para o mundo e você precisa fazer isso urgentemente. E aí, através dela, dos esforços dela, da dedicação dela, hoje ela faz isso de uma forma tão bonita, eu fico tão orgulhosa de ver a trajetória dela. Ela é uma profissional maravilhosa e eu tenho orgulho de dizer que ela foi aluna FLG e a gente faz um monte de coisa juntas hoje. Ah, é tão gostoso. Eu adoro ouvir as histórias, né? Não é porque eu sou escritora também, mas eu amo, porque isso conecta. E eu também, que venho da área da educação, da área da enfermagem, eu adoro quando meus alunos vêm, nossa, professora, eu tô em tal lugar, passei em tal concurso. Isso é tão gratificante pra gente. E eu gosto muito de falar, né, para as pessoas que estão aqui com a gente. Compartilhem o seu conhecimento, compartilhe com as outras pessoas, faça o bem sem olhar a quem. Quando a gente compartilha, a gente revisita o nosso aprendizado, a gente fica mais forte, a gente concretiza tudo que a gente está falando. Então, é uma prática que eu gosto muito de falar nas lives. Compartilhe. Assim, a gente está caminhando para o final, mas antes de a gente finalizar, vamos falar do SEMEC? Vamos falar do evento de amanhã? Como é que está Vamos. sendo a preparação desse evento? Eu sei que você vai mediar é, uma, Um painel. um painel, vai ter vários painéis, eu vou estar lá também, um painel, fiquei tão honrada de ser É, convidada. Vamos é, contar um pouquinho desse evento de amanhã, só para a gente atiçar o pessoal vamos. que ainda não está, ainda dá tempo de comprar um convite e tá lá com a gente. Ana, eu acredito muito no empreendedorismo feminino. Nós movemos o nosso país e movemos o mundo também através do nosso trabalho, né?
e através de quem nós somos em todos os lugares onde nós estamos, mas especialmente no empreendedorismo, a mulher ela tem uma capacidade de multiplicar os seus dons e talentos e entregar sempre além. E o SEMEC é esse lugar onde as pessoas podem se unir, porque nós não temos sempre bons momentos, nós também temos desafios, e nesses momentos de desafios é preciso estar com alguém para você não se esquecer de quem você é e do que você já venceu. Caminhar sozinha vai te fazer querer desistir, mas quando a gente está junto, a gente consegue se fortalecer e a gente caminha com mais coragem mesmo, né? E o SEMEC é esse lugar, né? O Conselho da Mulher Empreendedora de Marília, que já existe já desde 2017, eu estou lá desde 2018, e eu sou muito feliz em estar lá, e eu acredito nessa causa. Amanhã a gente vai ter um evento que reúne tudo isso, que é esse Grandioso o trabalho, evento de amanhã, né? é o evento de amanhã. Maravilhoso, meu Deus. Oh, glória a Deus, Senhor. Exato, vai ser lindo. E ele reúne esse contexto todo que a gente trabalha o ano inteiro. Então, amanhã nós temos palestrantes incríveis que vêm de grandes centros em que é difícil para a gente ir até São Paulo, muitas vezes assistir um conteúdo, assistir uma palestra. E o SEMEC trouxe essas mulheres para cá. Então, a gente tem a Priscília, que ela é especialista em vendas, consultoria, gestão. A gente vai aprender muito com ela, ela tem muitos anos de experiência executiva de grandes empresas. A gente tem a Poliana Félix, a Poliana é especialista em Nossa. comunicação, ela é Sim, comunicadora nata, né? Não vejo a hora de maravilhosa. conhecer elas. Eu tô Ela tem animada. uma presença linda, Ana. Eu assisti uma palestra dela em São Paulo recentemente. Ela é maravilhosa. Vai ser um conteúdo incrível, não se pode perder. E a gente tem a Di Simões, que é aqui, uma prata aqui da nossa região, daqui do ladinho de Tupã, uma especialista em imagem. E o quanto é Sabe importante que a a gente minha também terrinha é cuidar. Tupã, hein? Você sabe que eu sou É, tupanense, nascida em Ana, Tupã. que Beijo pra legal. galera de Tupã, que sempre tá aqui nas lives também. Sou Tem um evento tupaense, lá. vai ser uma honra recebê-las a dia aqui. Eu tenho um evento lá agora, no mês de abril. Vai ser bem É? legal. É, Ah, muito é gostoso. maravilhoso. Não, Tupã é uma cidade incrível, gente. Eu Saí de gosto. lá para vir para Marília, mas assim, é uma terrinha que amo de paixão, Tupã, toda a região aqui da nossa de Marília. E Perfeito. ainda tem convite, né? Esse ano é um evento só para mulheres, Ainda amanhã. tem, até Ainda tem hoje ainda dá para convite. comprar, ainda tem Último dia, convite. hoje. Último dia, acabou, até daqui a pouco, E as o que eu meninas achei ainda não. legal do evento é que é um evento completo, porque tem o brunch do café da manhã, a hora que a gente chega, faz a credencial, você já vai ali comer alguma coisa, e aí vai começar os painéis, vai ter vários estandes, né, para o pessoal se movimentar. Vai ter as palestras, tem um almoço já incluso também. Então, assim, você vai ficar o dia todo lá no espaço, você não vai precisar ficar saindo e voltando para Isso, comer, se alimentar, não. Vai ter mesas, vai ser algo confortável para as mulheres. E no exato. final tem um café da tarde maravilhoso e um encerramento com música, que Exato, que eu a tô gente sabendo, gosta. adoro. Vamos dançar lá, gente. É muito gostoso, vai ser muito bom. Tudo foi pensado para que você, mulher que vai e que ainda não decidiu se vai, não precisa se preocupar com nada. Nada, É um lugar nada. aqui Ó, vai de pertinho, no centro. tênisinho, vai de Isso, sapato confortável. Põe uma roupa isso. legal? Põe, mas põe um sapato confortável, leva um sapato confortável para depois, para você poder aproveitar, para o seu pé não doer, né, Cid? Isso. Dica de ouro. Isso, vai tranquila. Tá Vai tudo preparado para tranquila. você passar um dia bem gostoso. Tá tudo preparadinho para você, para te oferecer o melhor e para você não ficar preocupada com nada. É ali no Espaço República, é aqui pertinho da cidade. Você vai lá, tem um lugar para você parar o seu carro. Se você quiser ir de Uber, para nem se preocupar, porque é muito pertinho mesmo. E você Uhum. vai ser recebida, como a Ana disse, com um delicioso café. Depois a gente tem almoço, café da tarde. Vai se encerrar ainda com um show musical, que vai ser bem gostoso. Então, Delícia. assim, é um dia todo preparado para pensar em você. Mulherada costuma não parar para pensar em si mesma, né, Ana? Só vai no automático. Sim. E às vezes as mulheres que estão aqui nos assistindo falam: ah, mas eu não tenho uma amiga para ir, fico meio assim de sozinha. Qual Eu que é o posso ser recadinho que sua a gente amiga. dá? Eu Qual que é o posso ser sua recadinho? amiga. Me Aqui, ó, eu procura, que eu posso ser também. sua amiga lá. Se tiver sozinha, me chama, me procura, que eu vou estar lá. Posso sentar com você sem problema nenhum. Adoro, aliás, adoro fazer novas amizades. Eu também. Então,
Nos Assim, se você procure tá lá. sozinha, a gente não se preocupe, porque lá as mulheres, principalmente todas as meninas do SEMEC, que são as anfitriãs ali, vão te receber super bem. E é um público que tá indo lá, pelo menos eu conheço várias pessoas que já vão estar lá, são mulheres muito acolhedoras, que vão te receber com o maior carinho. Então, assim, não deixe de ir por, eu tô sozinha, não consegui uma amiga para ir. Porque lá é o momento de você se conectar, de você fazer novos amigos. Tenho certeza, você que vai sozinha, você vai sair de lá, pelo menos com 5 amigas feitas. Ai, que Pelo menos delícia. aquele começo de start. E depois vocês vão continuar na amizade, né? Vão conhecer uma outra e tudo mais. É Fica esse isso. convite, então, para vocês. Como é Se que a gente. faz? Se você Como quiser que comprar, faz? não comprou ainda, como é que Como faz? faz para comprar? Pode me chamar Ana, mas você pode entrar também no Instagram do Semec Marília. E aí, Sim. Semec que se escreve CMEC, Sim. Semec Marília, que lá você vai ter, pode falar com as meninas e pode comprar. Ou você pode ir direto na Associação Comercial de Marília. Lá também tá vendendo, né? Lá também tem convites, você pode comprar lá, inclusive pode parcelar no cartão lá se você quiser, né? Então, Uau. quero fazer em mais vezes, lá você pode passar o seu cartão. Se você não tem esse tempo, a gente tem o link também. Não consigo na associação, não consigo. Compra pelo link e aí você vai pelo link, não tem problema nenhum, paga, chega lá, vai estar já no sistema e você pode entrar tranquila para viver esse dia e se dar esse presente, né? Nós estamos finalizando o mês da mulher. Se você não fez isso ainda por você, Se misericórdia. presenteei. É, Faça isso, isso faça isso. mesmo. Faça isso. Vai ser muito legal. Eu vou estar no painel delicioso. Olha só quem está comigo no painel, Ana. Ah, Ciprimo, que eu tô adoro. sabendo, eu já vi tudo lá. Ciprimo, Cíntia Torres, Rosângela Bellini, Só aquela mulherada top. maravilhosa. Eu Mulheres adoro que a eu Rô. Eu amo. adoro a Rô. Meu Deus, como eu gosto da Rô. E a Dominique, que ela é representante do SEMEC São Paulo, e Que ela vem para legal. compartilhar um pouco com a gente desse universo, que ela cuida de todos os SEMECs do Brasil inteiro, e ela vem também para compartilhar um pouco com a gente desse universo de contexto de programas femininos, de movimentos femininos. Vai ser muito legal. Amém. Nossa, o que eu achei legal do evento é que juntou a região toda, né? Desde Exato. São Paulo, interior. Então, assim, vai ser um evento rico de conhecimento, rico de network, de empresárias. Então, ó, vão se conecte, porque vai ser o primeiro de muitos, que é o primeiro, Exato. né? Dessa grandiosidade daqui. Nós fizemos o ano Ou não? passado, em março também. Eu não Ah, sei se você pôde ir, foi lá no acho Espaço que eu não fui. Sunset, foi bem gostoso também. Tá. E É o segundo. esse é o segundo, e ele é maior do que o do ano passado. Então, a Sim. estrutura é maior, as palestrantes vêm de outros mercados também para compartilhar conosco, né? Então, vai ser muito legal também. A gente está sempre buscando fazer melhor, né? Então, foi Amém. muito bom o ano passado, muito mesmo, e esse ano vai superar as nossas expectativas. Sim, obrigada pela nossa live. Também encerrando aqui, que já é 8h10, que senão a gente fica conversando aqui um montão. E eu sempre gosto de deixar para vocês falarem no final um recadinho para quem está aqui nos assistindo hoje. E por qual motivo escolher um portal de boas notícias para escrever boas notícias, para escrever o que você faz e poder compartilhar isso com mais e mais pessoas? Eu acredito que a gente precise de mais boas notícias. O mundo já está cheio de coisas ruins. E às vezes a gente abre os portais aí, a gente só vê coisas ruins e acontecendo, já deixa o seu dia tão ruim. Como é gostoso ler boas notícias no seu portal, Ana. Você é necessária e é por isso que eu estou aqui fazendo parte, porque eu compartilho dessa mesma cultura, desse mesmo valor de cultuar boas coisas, de pensar em boas coisas. Os desafios, a gente vai lidar com eles, está tudo bem, mas a nossa mente precisa estar saudável para que a gente possa lidar com eles, né? E para isso a gente precisa ler, ver e falar de coisas boas. E é isso que você faz com muita maestria. E eu gosto muito de fazer, é isso que eu levo para minha vida também. Então, de imediato eu me conectei com o seu propósito, porque eu compartilho dele também. Amém. E um recadinho final para quem está nos assistindo. Lembrando que o FLG não é só para mulheres, né? Turma mista. Deixa um Tudo. recadinho final, chamando o pessoal para conhecer realmente o método, que você está aqui pronta para ajudar, que eu sei que você está.
para a gente Sempre. finalizar essa live de gestão e liderança com chave de ouro. Se você tem um negócio, você precisa fazer ele crescer. E para fazê-lo crescer, nos dias atuais, você precisa de processo de estrutura. E talvez pensar isso sozinho é difícil. Eu sei que é, porque eu já fui gestora por muitos anos. Então, você tem um lugar onde você pode encontrar uma forma de fazer as coisas darem certo. Com uma cultura de resultados, de disciplina, mas também de uma forma que não te faça morrer pela empresa. A empresa é uma parte da sua vida, o seu negócio é uma parte da sua vida, ele não é a sua vida toda, mas para isso você precisa estruturar ele com dedicação e compromisso, mas também com método prático. E é isso que a gente faz aqui no FLG. Você que tem uma empresa familiar, que é sócia do seu marido, da sua mãe, da sua irmã, ou você que é um gestor profissional que deseja melhorar os seus resultados, você que está entrando na empresa agora, que está tendo uma oportunidade de ser gestor, venha se organizar para isso, para que seus resultados possam ser consistentes e você possa crescer. As turmas vão iniciar, vou iniciar uma turma à tarde, por Dia que sugestão da inicia. Ana. Por sugestão da Ana, vou iniciar uma turma à Turma tarde. tarde, Segunda gente, semana de amo. abril, Ana. Segunda semana de Amém. abril, uma Estarei turma à nessa turma, tarde. com certeza. Muito bom. E uma turma à noite, para quem trabalha todo dia e não consegue de fato sair da empresa durante o dia. Nós teremos uma turma no período da noite também. Então, se você precisa fazer isso, E venha os fazer encontros isso. é uma vez na semana? Uma vez na semana, por 10 semanas, 4 horas de aula. A gente 4 horinhas começa de aula. à tarde da 1h30 às 5h30 e à noite das 18 às 22. Maravilha, uau! Chama aqui que a gente te explica tudo certinho. Perfeito, é isso mesmo. A gente chama, participe. Se você conseguir identificar algum problema, alguma dor sua, conforme a gente foi falando aqui na live, não deixe essa dúvida passar, né? Chame a si, me chame, se eu puder estar ajudando também. Se eu não puder, eu vou estar buscando profissionais para estar ajudando vocês. Participe com a gente das próximas turmas, né? Sempre quando a gente abre a nossa mente para conhecer coisas novas acontecem, né? Então a gente precisa Isso. estar em movimento. Se a gente faz sempre as mesmas coisas, eu adoro falar isso, a gente vai ter sempre os mesmos resultados. Então, se você Isso. quer hoje um resultado diferente para a sua gestão, para a sua liderança, para a sua equipe, busque fazer coisas novas, busque se capacitar, estude sobre isso, olhe o que não está dando certo e vamos buscar o como resolver, né? Então, é o recadinho final que eu quero deixar aqui. Busque o como vou resolver essa dúvida, esse ponto de interrogação que ficou aqui nessa live hoje. É isso. Essa é a minha pergunta final aí para vocês, porque eu já sei como eu vou resolver. Isso. É isso, Ana. Muito obrigada, viu? Foi um prazer estar aqui com todos vocês nessa manhã. Começou a Eu que semana da Mulher agradeço. Fome. Um Obrigada. beijo e até amanhã que nós vamos estar juntinha. Amanhã nós vamos estar juntinha lá. Com certeza, o dia todo juntas amanhã. Muito obrigada, Amém. viu, gente? Boa Amém. semana para vocês. Deus abençoe. Semana importante, Semana Santa, que a gente consiga guardar o nosso coração, né? Um beijo, gente. Fiquem com Beijo, Deus. beijo. Tchau, tchau.